Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 10 de junho de 2023. E a revista Veja dessa semana traz em destaque no seu site uma matéria muito interessante sobre a força política e a força econômica do agro. O agronegócio brasileiro salvou o Brasil da recessão nesse último trimestre, tem uma bancada de 300 deputados e 40 senadores e, mesmo assim, o governo Lula conseguiu aprovar com extrema facilidade o arcabouço fiscal. E analistas políticos têm dito que o momento nunca foi tão bom para o governo aprovar uma reforma tributária. Detalhe, uma reforma tributária que vai taxar pesado o agro. Como isso é possível? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, quero agradecer a vocês que têm doado pelo Pix do canal. As doações do mês têm acontecido, no entanto, apesar de algumas doações generosas nos últimos dias, continua muito abaixo do necessário para eu equilibrar as contas do canal esse mês, mais uma vez. E foi para resolver este problema do déficit financeiro mensal do canal que eu criei o Clube de Membros do canal Dextra por apenas R$ 4,99 por mês, uma despesa que não vai doer no seu bolso. Você contribui ajudando a equilibrar a despesa do canal desde que eu consiga atingir a marca de 5.000 seguidores se tornando membros. Você adquire o direito, ao se tornar membro, a participar de 4 lives mensais exclusivas. Em geral, essas lives acontecem às sextas-feiras, às 20 horas. Nelas eu faço um fechamento político da semana e abro para um jogo de perguntas e respostas com os membros do canal. Ontem aconteceu, mais uma vez, uma experiência gratificante. Você está convidado pingar o seu Pix mensal ou a se tornar membro do canal para ajudar a equilibrar as contas aqui e ajudar a manter o trabalho que eu já faço há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente. Muito bem, gente, antes de entrarmos na explicação para as perguntas que eu deixei em aberto na chamada do vídeo, vamos aos números do desempenho econômico do agronegócio no Brasil no último trimestre, recém-saídos. O PIB total do Brasil cresceu 1,9%. Surpreendeu, veio acima do esperado, mas veio acima do esperado por causa do desempenho surpreendente do agronegócio. O agronegócio cresceu simplesmente 21,6% no último trimestre, devido a uma super safra de grãos principalmente. A indústria teve recessão de menos 0,1%. O setor de serviços teve crescimento de 0,6%. Aliás, setor de serviços que, assim como o agro, também vai ser sobretaxado nessa proposta de reforma tributária que o governo está tocando aí. A formação bruta de capital fixo teve um decréscimo de menos 3,4%. Esse indicador aqui, atenção a ele, pessoal, ele é muito importante porque ele projeta o futuro. Formação bruta de capital fixo é um indicador que mede investimentos, que mede o otimismo dos agentes econômicos e os investimentos que eles fazem para aumentar a produtividade, para ampliar os negócios. O que significa o quê? Que os empreendedores brasileiros deram uma forte puxada no freio de mão. E não é por outra razão que nos vídeos que eu faço aqui eu tenho projetado um cenário econômico difícil para esse governo nos próximos meses. O consumo das famílias cresceu 0,2%. E o consumo do governo cresceu 0,3%. Esta é a situação. O agronegócio sozinho, gente, é responsável por 49% das exportações brasileiras. O resto, toda a economia, é responsável por 51%. Os estados onde há agronegócio, sul e centro-oeste principalmente, são os estados onde ainda não se nota desemprego. Os estados onde não há agronegócio, especialmente os estados do Nordeste governados pelo PT, é onde os índices de desemprego são os maiores. A bancada de deputados do agronegócio é de 300 votos, a bancada de senadores do agronegócio é de 40 senadores. 300 deputados é quase o suficiente para aprovar emendas constitucionais, são necessários 308 deputados. O agronegócio sozinho tem 300. 40 senadores é quase metade do Senado. São 81 senadores, com 43 você tem maioria. Então vejam que o agronegócio é uma potência econômica e uma potência política. Um detalhe do ponto de vista econômico, ok? Como eu faço parte do programa Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, faço ali diariamente um comentário político, pouco antes das 14 horas, eu estou acompanhando mais detalhadamente, há quase 2 anos que eu participo desse programa, os indicadores econômicos do agro.
E as projeções para o futuro não são otimistas. Apesar desse crescimento agora, devido a uma super safra, o Brasil está enfrentando problemas com os preços das commodities, especialmente os preços dos grãos. O que acontece aqui? Houve uma super safra e o Brasil tem problemas de escoamento da safra. Um navio para atracar, carregar e sair dos portos em qualquer país do mundo leva em torno de 4, 5 dias nessa operação. No Brasil, leva mais de 50 dias, às vezes quase 60 dias. O que significa isso? Significa que o custo do produto agrícola brasileiro, do produto brasileiro de exportação, qualquer que ele seja, vai lá para cima por causa do custo do frete. Manter um navio atracado 50, 60 dias esperando vaga no porto para carregar as commodities e levar para o resto do mundo encarece significativamente o produto devido a esse tempo de espera. Muitas companhias não têm mandado mais navios para o Brasil porque os navios atracados ali esperando carregar o agronegócio brasileiro perdem cargas em outros portos do mundo. Problema de logística. Eram os projetos do ministro Paulo Guedes, do ministro Tarcísio, de modernização nos portos com investimentos privados, que agora, tudo indica, estão travados por causa do governo Lula e, consequentemente, isso estrangula as exportações. Estamos terminando a safra de soja, que está praticamente dominando os armazéns, está entrando a safra de milho. E o que aconteceu? Como os preços desabaram nas bolsas de valores do mundo inteiro, onde se movimentam commodities agrícolas, o produtor rural brasileiro armazenou o soja para guardar um bom momento, melhora dos preços lá por agosto, setembro, outubro desse ano, quando eles pretendem então esvaziar os armazéns e exportar soja com preço melhor. Acontece que a safra de milho está chegando e não há armazéns para uma safra de milho recorde também, assim como foi a safra de soja. Vocês veem que o governo interfere significativamente no desempenho do agronegócio. Da porteira para dentro, a produtividade do agronegócio brasileiro é uma coisa surpreendente, surpreendente. O que se faz ali para produzir mais no mesmo território e a cada ano que passa as safras aumentam sem expandir as áreas de produção no Brasil, ou seja, produzindo mais nas mesmas fazendas, é uma coisa que não tem par no mundo. O Brasil está virando produtor recorde de soja, já é, de trigo, de milho, exportação de carne, enfim. E logo, logo o Brasil vai ser muito mais do que é graças ao agronegócio. E na política, como eu disse, as bancadas são desse tamanho. A recente votação do Marco Temporal da Terra dá um indicador. Eu falei em 300 deputados. O Marco Temporal da Terra foi reafirmado pela Câmara dos Deputados com 283 votos. Ou seja, desses 300, 17 eventualmente se ausentaram, não estavam ali dando quórum. Os deputados às vezes têm outras atividades, mas 283 votos é uma votação muito expressiva para uma matéria de interesse do agro. Mas por que então, como eu disse, o governo conseguiu aprovar com facilidade o arcabouço fiscal, com maioria capaz de aprovar emendas constitucionais, que é uma das razões pelas quais analistas têm mostrado otimismo em relação à aprovação da reforma tributária, que é uma reforma muito difícil, porque, ao contrário do arcabouço fiscal, que formou um certo consenso entre os políticos, porque isso significa gastar mais o nosso dinheiro e todos eles gostam, nesses gastos excepcionais há emendas parlamentares. No caso da reforma tributária, há setores contrariados. Para vocês terem uma ideia, a taxação sobre o agro, em cálculos da Confederação Nacional de Agricultura, será elevada em 875%. E os cálculos das entidades representativas do setor de serviços falam em crescimento de 150% da carga tributária do setor de serviços. O assunto aqui é o agro. Eu não acho que a reforma tributária vai passar com tanta facilidade por essas características. Há contradições inclusas nessa pauta. Prefeituras, governos estaduais não se entendem com o governo federal na hora de dizer de onde é que sai o dinheiro e para onde vai o dinheiro. E essa reforma tributária, guardem esse argumento, ela retira completamente os poderes das unidades federadas, querem acabar com o ISSQN, querem acabar com impostos estaduais e municipais que são geridos localmente pelas prefeituras e praticamente centralizar em Brasília toda a arrecadação sob o pretexto de que Brasília vai
redistribuir esses valores automaticamente, alegam que não haverá perdas. Acontece que ninguém confia nesse discurso e na hora de colocar a reforma tributária em votação, prefeitos se mobilizam, governadores se mobilizam, os setores prejudicados se mobilizam. A indústria está gostando da nova reforma tributária porque há uma redução significativa de impostos no setor industrial. Então, nada contra reduzir impostos no setor industrial. Não vamos brigar com os industriais brasileiros que merecem um carinho, afinal, o Brasil está se desindustrializando desde os governos Fernando Henrique Cardoso até agora, é preciso inverter essas tendências. Por que, então, muitas vezes o governo consegue avançar pautas, mesmo com uma bancada forte como o agronegócio tem? Primeiro é preciso afirmar, o fato de um deputado ser aliado do agronegócio não significa que automaticamente ele vai votar todas as pautas liberais e conservadoras. Cada deputado é um deputado e, obviamente, no atacado, a maioria dos parlamentares do agronegócio, sejam deputados ou sejam senadores, são mais para liberais e conservadores do que para esquerdistas. Mas, como podemos ver, o governo Lula foi a bacia das almas e tem grandes produtores rurais aliados de si. A família Maggi, no Mato Grosso, o atual ministro da Agricultura é um grande produtor rural, as grandes entidades representativas do agro, muitas vezes que envolvem não o produtor rural da porteira para dentro, mas interesses globalistas na produção de insumos, de produtos químicos, de implementos, enfim, muitas vezes se aliam com as agendas globalistas, se aliam com o governo e os deputados, às vezes, têm relações com essas entidades. O deputado, parlamentar em geral, o deputado ou senador, no momento em que ele se elege e entra no jogo do parlamento, ele passa a obedecer uma lógica própria. Certamente ele tem vínculos com a base que o elegeu, que financiou a sua eleição, e esses vínculos são vínculos de fidelidade quando se trata de mexer em interesses fortemente ligados à base do agronegócio, como era o caso do Marco Temporal da Terra. De 300 votos potenciais, 283 deputados votaram a favor do Marco Temporal da Terra e tudo indica que a votação do Marco Temporal da Terra no Senado terá alguma coisa próxima de 40 votos. Então é preciso avaliar o seguinte, quando o senador ou deputado se elege, ele chega lá, ele joga um outro jogo, que não é apenas o jogo de atender automaticamente tudo aquilo que as suas bases querem, mas muitas vezes é atender os seus interesses pessoais, em adquirir emendas parlamentares, em colocar aliados em cargos governamentais que dizem respeito à tomada de decisões que afetam os interesses do segmento que ele representa. E aí ele vai para a barganha dos favores, ele vai para a bacia das almas e muitas vezes vários desses deputados, vários desses senadores terminam se vendendo ao governo em troca de interesses pessoais que não são necessariamente os interesses das bases eleitorais que os colocaram lá. Vocês vejam o caso, por exemplo, do presidente do Senado, que é um advogadão de Minas Gerais, advoga para a Samarco, advoga para Vale do Rio Doce, tem vários processos em tramitação no seu escritório no STF, e ele simplesmente traiu as suas bases eleitorais, se descolou completamente dos seus eleitores. Ele é eleito principalmente pelo sul de Minas, uma região forte do agronegócio, e hoje ele não consegue nem pisar nas ruas nessas regiões porque ele é vaiado, é hostilizado por pessoas que os apoiaram para evitar a eleição da Dilma na eleição anterior. Quer dizer, ele abandonou completamente os interesses das suas bases para se preocupar com seus interesses pessoais, do seu escritório de advocacia nas suas relações com o STF. Possivelmente será um senador de um mandato só. Eu peguei esse exemplo porque ele é um exemplo extremo. Quer dizer, nem todos os parlamentares se descuidam das suas bases dessa forma, mas o fato de o parlamentar ter uma base numa determinada região ou num determinado segmento não significa que automaticamente ele votará 100% alinhado com todas as pautas que os seus eleitores gostariam de ver. O agronegócio foi o setor mais beneficiado pelo governo do presidente Bolsonaro, foi o setor que mais apoiou política e financeiramente o governo do presidente Bolsonaro,
E as pautas dos conservadores e dos liberais, que é o, digamos assim, o campo ideológico de pensamento político que apoiou o governo Bolsonaro, são pautas liberais na economia e conservadoras nos costumes. E mesmo com a bancada do agro tendo esse tamanho, não se consegue avançar pautas conservadoras no Congresso Nacional. As pautas liberais avançam com mais facilidade. Eu me atreveria a dizer até que há um certo consenso liberal no centrão. Quer dizer, o centrão é centrão, mas é um centrão de centro-direita. E muitos desses 300 deputados ou 40 senadores do agro são deputados que estão dentro de partidos do centrão. Em sua maioria é assim. E na hora de colocar em votação determinadas agendas, há um jogo de interesses cruzados do governo, das lideranças partidárias, de negociações outras que não envolvem o critério exclusivo, de negociações outras que nem sempre levam em consideração a fidelidade do parlamentar aos interesses dos seus eleitores. E é por isso, exatamente por isso, gente, que nós não podemos baixar a guarda, ficar de braços cruzados, decidir de fazer pressão nas redes sociais e nas ruas contra o governo e mesmo contra estes deputados que nós elegemos, porque nesse jogo de pressões a que eles são submetidos, ora pelo governo, ora pelas direções partidárias que negociam com o governo, muitas vezes eles podem votar em contradição com os nossos interesses. Espero ter ajudado vocês a entender por que nem sempre o fato de termos uma bancada desse tamanho do agronegócio na Câmara e no Senado, nós conseguimos avançar todas as pautas que gostaríamos. Infelizmente, esse é o jogo da política e não adianta a gente colocar a torcida, a paixão na frente dos nossos olhos, é preciso olhar a realidade com objetividade e a única maneira no mundo inteiro, nas democracias que o povo tem de garantir que os políticos, que os nossos representantes atendam às vontades do povo, é fazendo pressão constante sobre o parlamento, sobre as instituições, nas ruas e nas redes. Uma hora nós vamos ter que voltar para as ruas, caso contrário, eles vão passar patrola sobre nós. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o vídeo está terminando logo depois da vinheta. Abra o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal ou torne-se membro do canal. Ajude esse canal a continuar o trabalho que eu já faço aqui há 3 anos, entregando a você informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, com valores conservadores, com um Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso. Agradeço também se você puder continuar compartilhando os meus vídeos, chamando amigos, colegas e parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui todo dia. E amanhã tem mais. Olá, amigos do canal Dextra. Manter um canal no YouTube entregando conteúdo diário dá muito trabalho e custa dinheiro. Equivale-se a matar um leão por dia, porque nós temos que nos esforçar, perseguir a qualidade e a credibilidade. As pessoas assistem o conteúdo e contribuem se quiserem. Isto provoca uma instabilidade muito grande nas receitas do canal, que, no entanto, mantém despesas fixas e altas com equipamento, com pessoal, contabilidade, impostos, enfim. Para resolver esse problema da instabilidade da receita do canal, eu criei o Clube de Membros do canal Dextra. Clicando aí no botão Seja Membro no site do YouTube, se você tem iPhone vai ter que fazer isso no computador, porque o botão Seja Membro não aparece no seu iPhone, você contribui com R$ 4,99 por mês, tendo direito a 4 lives mensais, nas quais eu faço análise política da semana que se encerra e abro para um jogo de perguntas e respostas dos seguidores do canal. Dessa forma, você tem acesso privilegiado a um relacionamento mais estreito comigo e ajuda a estabilizar a receita do canal. A minha meta é chegar a 5.000 membros do canal. R$ 4,99 é uma passagem de metrô aqui em São Paulo, não vai doer no seu bolso, mas se muitos seguidores se tornarem membros, eu resolvo o problema da estabilidade financeira do canal. Ajude o canal a manter o trabalho que eu faço aqui há 3 anos, entregando a você diariamente informação e análise independente, com seriedade e credibilidade.